E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre o título Absolute mais misterioso. Eu acho que é o título que vai te deixar assim com mais dúvidas do que está acontecendo na história. Eu estou falando de Absolute Lanterna Verde. Esse aqui é o volume 2. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente bater um papo sobre o título absoluto mais misterioso. É o título capitaneado aí pelo Al Ewing, né? Estou falando de Lanterna Verde Absolute, nesse caso aqui o volume intitulado Luta contra Abin Sur. Mas antes de a gente partir para a resenha desse quadrinho, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? Se você não conhece o canal Resenha 81, está conhecendo através desse vídeo, se inscreve no canal e ativa notificações para receber novos vídeos. Eu te convido a conhecer o nosso canal. Nós estamos aqui postando vídeo pelo menos uma vez ao dia. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais o engajamento do canal aqui na plataforma. E se você já deixar o seu joinha, isso aí vai fazer com que o YouTube distribua o nosso vídeo para outras pessoas que não conheçam aí o canal Resenha 81. Beleza? Pessoal, eu agradeço demais a sua presença aqui no vídeo e principalmente essas simples ações aí que ajudam demais o nosso projeto, o canal Resenha 81. Desde já, o meu muito obrigado. Então vamos lá, né? Vamos ao que interessa, que é a resenha desse volume aqui, né? Vamos começar daquele jeito, né? Editorial, falar um pouquinho da arte, o roteiro e dar a minha opinião, beleza? Então, essa aqui é a primeira capa. Lembrando que Lanterna Verde Absolute, volume 2, Luta contra Abin Sur, é uma publicação aí da Panini Comics. Essa é a primeira capa, não tem verniz aplicado. Essa é a quarta capa, tá? Nós temos aqui o formato americano com 48 páginas saindo a um preço de R$ 24,90 em banca. Lombada canoa com grampos, capa cartonada, miolo é o couchê colorido. Nessa edição nós teremos duas histórias, né? A primeira história vai ser a Pedra Filosofal e a segunda história vai ser Ação Caótica. Tá legal? Os responsáveis, né, pelo roteiro e pela arte. Nos roteiros nós temos o Al Ewing, deixa eu pegar o editorial aqui, né, para não falar besteira. No editorial nós vamos ter o Al Ewing e nas artes nós teremos o Genoy Lindsay, tá? Esse aqui é o editorial da HQ, tá? Da primeira história e da última história. Beleza? Então o Al Ewing capitaneia os roteiros e o Janoy Lindsay a arte, tá? Vou mostrar, esse foi o editorial, né? Vou mostrar um pouquinho da arte do Janoy, né? Curti a arte, tá? Não tenho nenhuma ressalva a fazer da arte. Eu gosto principalmente do Abin Sur, tá? Gosto principalmente do Abin Sur. O Abin Sur ficou um alienígena muito legal, tá? Ele tá presente aqui na capa, mas eu tô querendo achar ele aqui ó. Ele no desenho, né? Um alienígena aí que tem um tentáculo na cabeça e 4 braços, tá? Ele mandou bem aí na construção aí do Abin Sur, tá? Aqui dá pra ver mais de perto, né? O personagem, tá? E foi o que eu disse, né, pessoal? Esse aqui é o título mais misterioso aí dos Absolutes, tá? Você, apesar de estar no volume 2, você tem pouco aí, você não sabe muito do que aconteceu, né, com os personagens ainda. O Al Ewing, ele vai estar trabalhando naquele sistema de flashbacks, né? Então, hora você está no presente, hora você está no passado, né?
tá? Certo? Beleza, essa foi a arte. Agora vamos ver o que o roteiro tem para nos entregar aqui do Lanterna Verde Absolute volume 2, né? Então, pessoal, o que o Al Ewing vai trazer para nós aqui nesse volume 2 de Absolute Lanterna Verde, né? Nós continuamos com aquela narrativa, né, que o Abin Sur, ele sitiou, né, ele cercou uma cidade onde ele promove julgamentos da população local, né? O primeiro a tombar foi o Guy Gardner, que caiu, foi julgado e foi obliterado pelo Abin Sur, né? E nesse momento toda a população está presa ali, né? Foi feita uma redoma, né? No melhor estilo Under the Dome, né? Aquela série onde apareceu uma redoma em volta de uma cidade pequena, né? Agora nós temos uma redoma feita de energia verde, aonde o grande símbolo do Lanterna está em cima da cidade, né? E o Ambersur de tempos em tempos vai até a cidade efetuar julgamentos, né? Ele julga as pessoas. E nessa cidade nós teremos a Jo Malone, né, que é uma amiga do Jon Stewart e uma amiga do Hal Jordan, né? Nós temos esse trio e isso está se passando, né? Está acontecendo no passado. E no futuro, né, no presente, nós já temos a Jo Mullein, né, com os poderes do Lanterna Verde e o Hal Jordan com os poderes do Mão Negra, né? E os dois num embate ferrenho, né? A Joey Mullen tentando conter o Hal Jordan, que está cada vez mais, que está perdendo cada vez mais o controle aí sobre esse poder do Mão Negra, né? E já lá na cidade, no passado, nós vemos os desdobramentos, né? Nós vemos que o Jon Stewart, ele começa a entender como que funciona aí o poder, né? Esse poder verde, né? Essa energia que tem bloqueado a cidade, né? E ele faz um teste com objetos de ouro, né? E ele percebe que o ouro não reage com essa energia verde, né? Então o ouro consegue atravessar essa barreira, né? Ele vê que o ouro é uma fraqueza para essa entidade que usa essa energia verde, né? Essa entidade sendo o Abin-Sur, né? Que é esse alienígena que está sobre a cidade, né? Então nós teremos aqui o que? Nesse volume nós teremos o Abin-Sur julgando o Jon Stewart, né? E o Jon Stewart vai ser obliterado como foi o Guy Gardner. Isso aí faz a Jo Mullein e o Hal Jordan tomarem uma ação de quê? De confrontar o Abin-Sur. Só que durante esse confronto, o plano era o quê? Era alvejar o Abin-Sur, né? Com projéteis dourados, né? Mas antes disso acontece um fato aonde a Joey Mullen consegue tocar o Abin-Sur, né? É a primeira humana que toca aquele alienígena. E aí vai acontecer o que o Abin-Sur chama de anomalia. E ela vai tomar os poderes de lanterna aí do alien, né? E ao mesmo tempo que ela toma esses poderes, a barreira da cidade vai se quebrar e a grande lanterna, né, aquela nave espacial em forma de anel verde, né, vai cair sobre a cidade. E esse é o passado, né? Então, o que acontece? Algo aconteceu que a Mão Negra dominou o Hal Jordan, né? E a Joey Mullen vai usar o poder do Lanterna Verde para recuperar seu amigo, tendo em vista que ela já perdeu muitos amigos aí nesse julgamento promovido pelo Abin-Sur. Só que o legal é o seguinte, o Al Ewing, nessa edição, ele vai deixar em aberto se realmente as pessoas que foram julgadas foram realmente obliteradas pelo alienígena, né? Será que realmente elas perderam a vida? E ele vai deixar esse questionamento aí nesse segundo roteiro, né? Nesse terceiro e quarto roteiro que formam esse segundo volume aqui da publicação brasileira. Beleza? Então, por cima, pessoal, esse é o roteiro, tá? Por que eu falo que esse aqui é um dos títulos mais difíceis que tem para comentar do Lanterna Verde, porque além de ter mistérios, nós não sabemos para onde que o Al Ewing
vai levar a história, tá? E eu não quero dar spoiler para não atrapalhar a leitura de ninguém, tá? Mas existem alguns pontos bem interessantes que o Al Ewing vai tocar nessa história aqui, beleza? Então, Lanterna Verde, volume 2, esse é o roteiro e qual que é a minha opinião. Pessoal, é um bom título, tá? Só que não adianta você achar que você vai ter respostas rapidamente nesse título não, tá? Nós estamos falando do Al Ewing, né? Então ele vai planejar algo grande e que ele consegue ir mostrando aos poucos aí o presente e o presente e o passado, ou seja, ele vai construindo o passado e mostrando o que vai acontecer lá na frente com as decisões que os personagens tomaram ali naquele passado, né? Por exemplo, eu já imagino o que ele fez para ter o poder do Mão Negra, mas eu não vou falar aqui para não estragar a leitura de vocês, né? Mas eu já imagino o que ele possa ter feito. Assim como eu imagino o que aconteceu com o Guy Gardner e com o Joe Stewart, tá? Eles, para mim, na minha opinião, eles não morreram, tá? O julgamento do Abin Sur não era em morte e vida, sabe? Era um julgamento diferente, tá? Mas tudo isso é o quê? É um mistério, porque o Al Ewing está escrevendo ainda, né? Então ele está planejando, e o legal é como ele planeja, né? Ele planeja o passado, já mostrando o que está acontecendo no futuro, tá? Então é um título interessante e que requer o quê? Requer paciência, tá? Não é tão visceral quanto o Batman e não tão empolgante quanto Mulher Maravilha, mas é um título onde você vai ter mistério e um pouco assim de mistério e um pouco de planejamento, né? Tentar determinar o planejamento aí do Al Ewing para que ele está querendo para o futuro aí desse universo do Lanterna, né? Lembrando que a Absolute Lanterna Verde é Joe Mullen, né? Não é nem o Hal Jordan nem o John Stewart, né? É uma mulher, né? Que é a Lanterna Verde aí do universo Absolute, beleza? Então é um título legal, mas que tem que ter uma paciência para você poder ler e entender que são vários mistérios ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, Lanterna Verde, Absolute Lanterna Verde, volume 2, Luta contra a Abin-Sur, foi para conta. Essa é a minha opinião. Agora deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou desse título capitaneado pelo Al Ewing, né? Você gostou dos desenhos do Janoy? Você achou legal? O que você espera desse título? Dos absolutos, qual que é o melhor e qual que é o pior na sua opinião? Deixa tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquele papo legal aí nos comentários do vídeo, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você não conheceu o canal Resenha 81, eu te convido a conhecer e te convido a se inscrever no canal. E se você se inscrever, ativa as notificações para receber nossos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar esse vídeo aqui, você vai estar ajudando demais o engajamento do canal na plataforma. E se você puder já deixar o seu like, isso aí ajuda demais com que o YouTube pulverize o nosso vídeo aí para quem ainda não é inscrito do nosso canalzinho. Desde já eu agradeço demais e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!